Pô, já deu para perceber, ficou claro que você gosta de pensar, e gosta de pensar a fundo. E óbvio que esses temas que você está me questionando, que nós vamos conversar aqui, eles são temas complexos, envolvem muitas camadas de níveis diferentes de como as pessoas enxergam as coisas e como as coisas acontecem. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Nesse episódio do Manifeste, durante o evento do Teatro B32, lá na minha fala de abertura eu falei sobre o todo que muda tudo. Em outras palavras, é o poder do contexto. Porque o contexto não transforma só o sentido dos produtos ou dos serviços que a gente lança no mercado, mas ele muda também o destino dos nossos sonhos. Dá uma olhada nesse exemplo bem simples que eu dei de como o todo muda tudo, como o contexto muda o significado de alguma coisa. Isso aqui é uma flor. Tenho razão. Não tem como negar que isso é uma flor, tá? Ele é uma planta. Não tem como a gente ir contra isso. É só uma flor. Só que se eu coloco essa flor dentro de um vaso, ela se torna um toque de cuidado. Ela virou uma decoração, ela virou outra coisa. Ninguém tá olhando para uma flor, tá falando assim, nossa, como esse cara é cuidadoso com a casa, que bacana. Se eu tirar ela desse contexto e botar em cima de uma lápide, o que é? Te vejo daqui a pouco. A gente se vê do outro lado, sei lá, cada um fala do jeito que quiser. Se eu tirar da lápide e botar do lado de uma cartinha, uma jura de amor eterno, vamos ficar juntos, vamos construir nossa vida, a flor continua sendo a flor, mas o contexto muda todo o significado. Mudou o valor? Não, se o seu negócio fosse uma flor, você ia deixar de fazer a flor? Não, você acredita naquilo. Mas talvez você estivesse vendendo ela sem nenhum significado, sem nenhuma estratégia, sem nenhum ponto de vista. Ou com pontos de vista que iam terminar na limitação, mas não iam contextualizar. E você poderia ter 4, 5, 6 negócios a partir de uma flor. Isso não ia aniquilar seu sonho. Quando você olhou e falou, eu acredito que rosa vai dar certo. Esse negócio e vai vender de 12 em 12. Então o contexto define inclusive se algo faz ou não sentido de existir. Quando você coloca um produto, uma ideia, um sonho no mundo, é o contexto que determina se aquilo tem espaço de conviver com as outras coisas. E quando a gente fala de opinião, de fato e de narrativa, como as que a gente vive no mundo de hoje, a falta de contexto ou a distorção dele pode criar resultados terríveis para a gente, para todos nós. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Num tempo em que todo mundo tem uma versão de uma história para contar, existe quem dedique a vida a analisar, questionar e provocar a reflexão de todas elas. O nosso convidado é uma dessas vozes raras que não tem medo de cutucar ferida, de expor contradições e trazer à tona o que muita gente prefere não enxergar. Alguém que transforma política e sociedade em uma história real da qual todos nós somos personagens. Professor Roque, cara,
Cara, eu sou apaixonado por você. Pô, eu fico muito honrado. Cara, eu amo história, eu amo, enfim, biografias, eu amo a vida, como você viu ali, eu amo o ser humano, acredito na beleza de tudo, eu acho inacreditável, assim. Dizem que Deus está em todas as coisas e eu acho que Ele é o universo todo, como você mesmo falou, é uma coisa só, tudo. A hora que a gente começa a se aprofundar e olhar os detalhes, como tudo funciona, eu acho inacreditável e eu falo assim, cara, não é possível que a gente está fazendo isso com a gente. E eu quero começar assim, perguntando o que me incomoda. Eu sou casado com judia, tenho filha judia, a filosofia judaica claramente é o que salvou a minha família, o jeito que a Sara defende a gente como uma leoa, enfim. Cara, vocês são 0,2, é nada. O resto das religiões, as 4 principais, somadas dão 77% mais ou menos da população, e mesmo assim tem gente que insiste em ficar incomodado com esses 0,2%. E eu uso a palavra incômodo mesmo, porque é o que me parece. A minha questão é o seguinte, é que o conflito, ele, no meu ponto de vista, mas por isso que eu queria escutar a sua opinião, ele vai além de uma guerra de política ou de economia, como a gente costuma ver, e vai para o simples fato de um lado não querer que o outro exista. E isso vem há muito tempo. Assim, querer aniquilar, eu até escrevi aqui, aniquilar a própria ideia de humanidade. O que me assusta é ter apoiadores que não têm nem noção da história, que estão longe, estão em outros países, assim, levantando bandeiras e saindo na rua. E que, se pisarem lá, esses seriam os primeiros a ser aniquilados antes dos judeus, talvez. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Pô, já deu para perceber, ficou claro que você gosta de pensar. E gosta de pensar a fundo. E óbvio que esses temas que você está me questionando, que nós vamos conversar aqui, eles são temas complexos. Envolvem muitas camadas de níveis diferentes de como as pessoas enxergam as coisas e como as coisas acontecem. Eu gostei muito, da sua apresentação aqui, quando você colocou a força do contexto. Eu falo sobre contexto no meu livro do Carisma, que eu digo que é uma combinação de inteligências. E uma das inteligências que você precisa ter para ser carismático é a inteligência contextual. E quando a gente fala de guerra e de conflito, não dá para você analisar sem o contexto. Então, se a gente olhar para o que está acontecendo agora no Oriente Médio, em Gaza, e se a gente retirar o contexto, parece muito simples, muito óbvio. Não, Israel está ali tentando ir atrás de um terrorista e inocentes civis estão morrendo. Isso é extirpar o contexto. E é um assunto muito difícil, porque hoje existe uma grande parte das pessoas que acusam Israel de genocídio. Exatamente o que da onde surgiu a definição da palavra. A existência do termo genocídio veio do que aconteceu com o povo judeu no Holocausto. A partir do momento que você traz essa conversa, você vira e fala assim, mas Israel está cometendo genocídio. Aí, para eu trazer a discussão de volta, vamos supor que você está me questionando isso ou outras pessoas questionem isso, para eu tratar desse tema, eu tenho que primeiro falar, não, peraí. Eu começo a explicar coisas do outro lado. Então a gente nunca acaba falando sobre a realidade mesmo, sobre a verdade, sobre os elementos que existem de erros e deslizes, inclusive do lado de Israel. E o ponto não é negar que isso aconteça, o ponto é explicar o contexto. Certamente Israel, hoje, no que vive, comete erros naquela guerra. Mas aí, se você olha para o contexto das guerras da história da humanidade, eu pergunto, qual guerra moderna, antiga, contemporânea, não tivemos crimes de guerra? Todas as guerras têm crimes. E aí parece que a gente esqueceu a definição do que é uma guerra. O que é guerra? Guerra é eu querer te destruir. Inclusive, um dos maiores pensadores da guerra, que é o Clausewitz, ele fez uma distinção básica sobre os tipos de guerra e ele virou e falou assim, olha, tem 2 tipos de guerra. A guerra total e a guerra limitada. E nas características da guerra total
não existe limite, não existe separação do que é alvo legítimo ou não. É guerra, no seu sentido mais puro e bárbaro. Aí você vai dizer assim, mas Israel não deveria agir assim, ou Israel está cometendo um genocídio. E aí a pergunta que eu faço para quem fala isso é, você consentiu em primeiro lugar que o Hamas cometeu um genocídio? Porque se você não acha que o Hamas fez um genocídio, você não pode dizer que Israel está fazendo um genocídio. Alguns ainda podem virar e falar assim, não, mas peraí, o Hamas, ele até pode ter tentado, mas ele não conseguiu. Não, a gente precisa entender qual é a definição de genocídio. E genocídio não é sobre a quantidade de pessoas que morrem. E não é sobre a efetividade do seu objetivo. Genocídio é sobre a sua intenção. Você tem que provar que o outro tem uma intenção de te destruir, em parte ou em totalidade. Se ele conseguiu ou não, não importa. Se a parte é um indivíduo, é um indivíduo. Então, veja onde nós estamos indo, né? Não, mas então o Hamas, ele tentou, mas ele não conseguiu. Não, os reféns não foram soltos. Se os reféns não foram soltos, o genocídio do Hamas continua em andamento. E aí, se você nunca chamou o Hamas de genocida, e você apontou o dedo e disse que Israel é um genocida, desculpa, ou você tem zero capacidade de contexto, ou você realmente não quer raciocinar e refletir sobre o que está acontecendo. Você tem lado, e você tem lado ou porque você ama terrorista, ou porque você tem algum problema com Israel. E o contexto nessa história é: que país no mundo lutou uma guerra contra um grupo terrorista, fundamentalista, suicida, fanático, urbana, com seus cidadãos presos de refém, e teve que lutar nessas condições com o mundo inteiro olhando, levando aquele contexto da desproporcionalidade de tratar Israel. Percebe, assim, é muito difícil falar disso se as pessoas não estiverem abertas para ter uma conversa sincera. E eu não estou dizendo que que o Estado palestino não tem que existir. Eu acredito em 2 estados. Eu não estou dizendo que Israel não comete erros ou crimes nessa guerra, mas Israel não comete genocídio. Na Segunda Guerra Mundial, quantos civis morreram nos bombardeios das forças aliadas? As bombas incendiárias americanas no Japão. Aí você fala, são todos genocidas. Como é que você para, talvez o maior genocida de todos, um Hitler? Não é dando flores para ele. O contexto é você pegar aquela flor e transformar numa arma. Senão você vai ser engolido, destruído e morto. E é surpreendente que o mundo livre, ocidental, olhe para um negócio desse e tenha esse ativismo, essa força para atacar e criticar Israel, enquanto absolutamente é impossível de qualquer pessoa aqui dentro sobreviver alguns segundos ao lado de um suicida fundamentalista do Hamas. É muito desproporcional essa conversa, infelizmente, e ela traz muita falta de contexto. Ela é muito difícil de você tratar desse assunto, mas é parte de uma realidade e de um ódio antigo também. Agora, sabe uma coisa que me pega? É que, enfim, eu tendo a acreditar que existe uma linha de uma moral superior, entendeu? De uma questão moral humanitária que estaria acima de qualquer questão. Vou trazer de um jeito popular de falar. É quase como, vale tudo menos dedo no olho. Esse dedo no olho é aquela moral que está acima de tudo. Ou seja, peraí, vocês cruzaram uma linha aí, né? Mas me parece, e até conversando com você outro dia, essa semana, você virou para mim e falou assim, essa moral nunca existiu. Isso. O ser humano, ele é cruel, ele é bárbaro, ele é bizarro. Mas o Brasil sempre foi um país neutro. A nossa grande vantagem foi estar longe de qualquer conflito, foi estar aqui tranquilo. Você tem a nossa
ser um país que produz tranquilamente. No momento em que a gente se aproxima de ditaduras como China, a gente não está cruzando uma linha moral? Olha, eu acho que a discussão de moralidade, né, no mundo ela é muito complicada, porque a gente não conseguiu estabelecer o que é certo e errado. As noções de certo e errado ou elas vêm da religião ou elas vêm de um sistema jurídico, legal. E na esfera internacional nós não temos isso. Todo mundo vai me dizer, mas como? Não tem direitos humanos? Pergunta para vários países do mundo o que eles acham dos direitos humanos, da carta que foi escrita. O que eles acham que quem escreveu aquela carta? Eles acham que o Ocidente impôs valores a eles que eles não concordam. Por isso que a gente tem discussões sobre o papel da mulher no mundo, sobre mutilação da genitália feminina. Essa é uma discussão que vários outros países acham que isso não é um desrespeito aos direitos humanos, isso é uma prática de uma tradição nossa. Então é muito difícil para a humanidade estabelecer o que é o certo e o errado. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter a nossa concepção de certo e errado, mas a gente tem que saber que nós vamos sempre entrar em confronto com a moralidade do outro e o que é certo para o outro. Eu não gosto de dizer que o Brasil está tomando uma posição imoral. Eu acho que o Brasil está tomando uma posição ruim politicamente, geopoliticamente. Acho que o Brasil se aproximar de ditaduras que não está no nosso DNA é um problema. E o resultado está aparecendo aí. Independente se o que está acontecendo na relação do Brasil com os Estados Unidos é culpa do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, existe um elemento desse problema, e acho que essa é uma parte sim, mas existe uma outra parte que são as escolhas políticas que o Brasil está fazendo. O governo brasileiro sai diariamente, ou semanalmente, ou a cada mês, falando que o dólar não serve. Por que o Brasil tem que ser o porta-voz desse grupo, ou dessa ideia? É uma escolha, o Brasil pode fazer ela, mas tem consequências. E como a política internacional, o que vale é a força, é o poder, se o Brasil não tem força e poder para sustentar as posições que ele escolhe, nós vamos se colocar num lugar perigoso. Então eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado. E assim, o Brasil não tem guerra para fora. E parte do Brasil não ter guerra para fora é porque nós estamos nos matando entre nós. O número de homicídios por ano no Brasil ultrapassa assim, a soma de vários países juntos. E por que nós somos violentos? Porque nós não temos identidade nacional. O Brasil não se enxerga como um grande grupo coletivo. Não existe projeto coletivo. Não existe você parar e falar assim, eu vou me sacrificar pelo meu país. Você fala, não, eu já me sacrifico. Pô, empreender no Brasil é impossível. Já pago imposto. Não. Pagar imposto é a lei. Em qualquer país do mundo é a lei. Então, o brasileiro, ele não tem esse senso de conexão. A gente não construiu isso. A gente não tem essa unidade. E esse é um dos maiores problemas do Brasil, no meu entendimento. A estrutura social mais próspera que a humanidade já construiu é o Estado-nação, em maior escala. Porque, assim, famílias, clãs, tribos, elas têm números limitados. Como é que você transcende esse número limitado e cria uma aliança cooperativa em grande escala? A invenção da nação, do Estado-nação, é o maior projeto de organização social coletiva de cooperação já criado pelo ser humano. A gente não conseguiu criar nada maior do que isso. O projeto da União Europeia é um projeto para criar múltiplas nações embaixo de uma única estrutura de cooperação, mas a gente assiste às dificuldades disso avançar. Então, se você não conseguiu fazer esse Estado, não adianta a gente ter 205 milhões de pessoas, não adianta a gente ser gigantesco, porque tá tudo solto. Bom, tive na sua casa, tive o privilégio de estar na sua casa e ver a sua biblioteca. E queria passar um pouquinho aqui, rapidinho, para as pessoas verem esse momento que a gente teve lá. Bom, a gente está na biblioteca do professor Roque, que para mim deve ser um dos lugares mais espetaculares que tem. Eu sou apaixonado por livros, sou apaixonado por história,
né, por biografias, sempre gostei disso aí. Como é que você absorve tanto dado assim para contar? Porque eu li, mas eu não consigo, lógico, você não decora, você entende, mas como é que você absorve? Como é que você depois replica, conversa? Como é que isso entra na tua cabeça, cara? Olha, Tastaldi, eu acho que tem uma questão de, tipo, método de estudo. Isso não é um consumo informal de um conteúdo. Estou estudando aquilo, entendeu? Você tem que anotar, você tem que produzir os TPs, que são os talking points que eu faço, eu tenho arquivos de todas essas coisas que eu estou lendo. E assim, chegou num ponto que eu percebi que quanto mais eu lia, mais eu perdia. Porque era mais informação, era mais conhecimento, era mais dados, era mais teorias, e aquilo começava a sobrecarregar a minha cabeça. Eu falei, não é uma questão de disciplina e eu conseguir ler e estudar mais. Não vai ser só quantidade. Então, assim, acho que essa é uma coisa. E a outra coisa que eu faço é que eu estudo numa profundidade assim, tipo, tá bom, falou, o computador é feito pelo bit. O que é o bit? O bit é um transistor, né? um componente eletrônico, baseado numa coisa binária. O que é binário? Entendeu? Uhum. Aí você vai cavando. Vou cavando, porque eu preciso, tipo, chegar na raiz. E aí quando eu saio da raiz, eu começo a ir organizando as coisas. Aí você não perde, porque aí você construiu o conhecimento. Você aprendeu aquilo. Você vai entendendo. Isso, porque você vai construindo blocos, e aí você vai conectando, aí você entende onde está a divisão. Você fala assim, tá bom, aí aqui parou a matemática, e aqui começou, sei lá o quê, eletrônica, ou a engenharia. A gente está falando da base da curiosidade. Do que a gente está falando é a curiosidade. É a curiosidade de você, talvez, antes de ser, sei lá, historiador, cientista, curioso de todos os temas. E eu divido... Assim, não existe conhecimento sem curiosidade. Tipo, a curiosidade é um elemento fundamental para o intelecto. Se você não tem curiosidade, não tem por que você aprender nada. Certo? Você não quer saber nada novo. Você não tem necessidade de ver alguma coisa. Você pode precisar, mas a curiosidade ela é um mega impulsionador para você aprender. Agora, Roque, se entrar uma guerra aqui, agora, começou uma guerra e você tem que pegar um livro e fugir. Pô, tá na mão assim. How to Stay Alive. Dá uma olhada no livro que ele pegou. Eu achando que ele... Perfeito, cara. E você já deixa a mão assim, sim, porque cara... Porque, e esse livro aqui ele é feito de um material especial, as páginas são feitas impermeáveis para elas não aguentarem a água. Ele é resistente, porque, você vai ter esse papel. Se você perder o papel, você já era. Dele? Perfeito, cara. Como sobreviver na floresta. Tipo, são os survivalists, né? São, tá, se você tivesse... se um deles, qual o livro que você gostaria de ter escrito daí? Você falou assim, pô, esse é o que eu tinha... Isso é difícil, juro. Olha, eu não sei, eu acho que esses grandes pensadores, assim, um Kant, um Aristóteles, seria alguma coisa dessas, com certeza. Óbvio que não tenho nem de perto a capacidade deles, mas... se é para eu sonhar, acho que teria sido um desses. Cara, você ter surgido na minha vida, porque você surgiu, você pode não saber, mas você surgiu na minha e mais de 1 milhão de pessoas que te seguem. Que alegria isso. Cara, que adianta você adquirir conhecimento se você não puder passar, dividir, debater, compartilhar e aprender com os outros? Mas a maneira que você passa, a serenidade, o jeito que você analisa, assim, você realmente é um cara único. Obrigado, assim, todo mundo satisfação, tem que seguir, ouvir as suas histórias, a maneira que você conta a história do mundo é a história do que a gente está vivendo e não é uma história, ele conta todas as histórias, provavelmente vai começar a falar sobre inteligência artificial aí, que eu já vi que você tá curioso, mas, cara, assim, é um prazer assim, conhecer uma mente que nem a tua e a quantidade de coisas que tem aí dentro. Se as pessoas todas valorizassem isso, a gente estaria num mundo bem melhor, né? Não, e um privilégio
poder assim se receber aqui na tua Que casa, legal. na biblioteca. Que legal que você veio conhecer. Isso daqui é meu, né? Adoro ficar aqui e tal, ficar lendo, estudando. E não é sentado só lendo, né? Porque eu fico lendo e anotando, eu tenho que ficar lendo, fazendo os fichamentos, senão vai embora também. Cara, bom, a gente continua nosso Tá bom. papo aqui embaixo. Isso. Legal. Te Valeu, conhecer. meu. Você me pergunta como é que eu vou sobreviver numa guerra, é óbvio que eu vou ter que te dar um livro de sobrevivência. Cara, mas tava na mão ali. Bom, quando as pessoas souberam que você estava aqui, choveu perguntas. Que bom. O que foi uma coisa nova até, deu uma dinâmica nova aqui no programa. E uma das perguntas veio do nosso querido Alok, e eu acho que ela muda já o patamar, né? O patamar não, mas muda a direção da conversa. E que foi a gente bateu esse papo também lá na sua biblioteca sobre isso e para mim foi super interessante. Então, vamos escutar a pergunta do Alok. Olá, muito boa tarde, aqui é o Alok, na verdade muito boa noite no Brasil. A minha esposa amada, Romana, me ligou agora há pouco perguntando se eu conseguia participar do programa Manifest, eu achei muito interessante. Quero aqui parabenizar pela iniciativa e agradecer também pela oportunidade de participar, mesmo de maneira remota, para fazer uma pergunta para o professor Roque. Professor, não sei se assim se pronuncia, mas já vi material seu e quero parabenizar aqui. Seguinte, professor, eu sou DJ e produtor e eu tenho um grande privilégio que através da minha carreira eu consegui já conhecer o mundo inteiro, já estou no meu 11º passaporte preenchido e eu fico sempre muito admirado assim, né, com a diversidade cultural que a gente tem. Esses dias mesmo eu estava na China tocando uma música que tem mais de 1000 anos, a gente percebe o quanto que lá ainda é uma cultura muito tradicional e milenar, né? E a gente percebe também o impacto, né, da arte para se moldar uma cultura. Isso através de filmes, livros, música, etc. Aquilo acaba ressignificando o imaginário coletivo em torno daquela cultura, que acaba também moldando uma sociedade. A gente percebe também como culturas acabam, de alguma maneira, influenciando outras, né? Agora, o que tem me preocupado bastante, de um tempo recente para cá, é o avanço da inteligência artificial, né, nessas áreas, assim. Eu até criei um projeto chamado Keep Art Human, porque eu acredito que a inteligência artificial ela vem para nos trazer conforto, mas a arte nem sempre é para nos confortar, é para nos confrontar também, nos fazer refletir, né? E eu fico preocupado, assim, porque eu fico imaginando que se a inteligência artificial entrar, né? E será que daqui a 100 anos, quem vai estar moldando, então, a nossa cultura, nossa sociedade, através dessa ressignificação do nosso imaginário coletivo, é a inteligência artificial? Eu queria a sua opinião em relação a isso, tá? Grande abraço, parabéns por tudo, tamo junto! Eu acho que ele exagerou nos 100 anos. Exagerou. O problema é muito mais imediato e assim, a gente teve essa conversa na minha casa, né? E eu acho que as pessoas não entenderam o que é inteligência artificial. Inteligência artificial não é a lâmpada, não é a energia elétrica, não é a bomba atômica. É a primeira vez na história da humanidade que a humanidade se depara, encontra uma outra forma de inteligência. Ah, mas foi uma inteligência criada por nós. A definição da palavra inteligência pressupõe que você aprenda, raciocine e faça escolhas. Traga respostas diferentes do que você espera. Senão você não é inteligente. E essa interação de nós encontrarmos uma nova forma de inteligência ela é muito séria. Ele é o maior marco da história da humanidade. Isso não é qualquer coisa. Isso não é uma tecnologia qualquer. Isso é uma tecnologia que pensa e que traz respostas que nós não estamos esperando. E as pessoas não entenderam isso. Recentemente, ou há poucos anos atrás, né, nós tivemos um desses testes com um jogo de Go. Não sei quem conhece, que é um xadrez da Ásia. Muito mais sofisticado e completo. E essa máquina aprendeu a jogar o jogo não analisando outros jogadores ou jogos do passado de outros seres humanos. Ela jogou 5.000 vezes, ela com ela mesma, aprendeu a jogar e foi jogar com o maior jogador humano. E ela não só venceu,
como ela inventou movimentos que a gente nunca tinha visto, ouvido falar ou imaginado. Isso é ser uma inteligência, eu te trazer uma resposta diferente para a realidade, para problemas. E isso é muito sério, isso é muito grande. É uma inteligência alienígena também, porque ela não é igual a gente. Não importa que ela foi criada por nós, porque ela pensa por conta própria e cada vez pensará mais. E, assim, aí não sou eu que estou falando, mas todos os grandes estudiosos, especialistas e técnicos do setor falam hoje que nós estamos próximos, né? Que a discussão não é mais se nós teremos ou não, mas quando teremos um AGI, Artificial General Intelligence, ou a inteligência artificial geral. E essa seria uma superinteligência, capaz de colocar a humanidade inteira no bolso e ela ser muito mais potente. E aí uma pergunta que eu faço, né, indo muito além da colocação do Alok, que eu entendo de onde ele está vindo com o ponto de vista dele, e é muito interessante. Você imagina uma forma de inteligência inferior dominando uma forma de inteligência superior? Isso é inconcebível. Você não fala para uma criança de 5 anos, tá bom, você está no comando. Se nós seremos inferiores a essa inteligência, as chances dela nos controlar, assim, são praticamente totais. E o interessante aqui, que eu acho que é um ponto que o Alok traz e que nem todo mundo percebeu, todo mundo acha que é muito filme de ficção, né, científica, porque a gente assistiu muito isso. Não, vai vir a máquina, vai vir o robô aqui e vai nos forçar. As grandes invenções da humanidade, elas vieram da nossa capacidade de construção de histórias. Ou seja, religiões são histórias. O dinheiro é uma história. A Estado-nação é uma história. Então, narrativas, histórias que nós inventamos criaram o mundo que a gente conhece. E a primeira inteligência artificial que nós temos é a inteligência artificial capaz de dominar o quê? Large Language Models. Os modelos de linguagem, o ChatGPT da vida. E eles dominam a linguagem. Se você domina a linguagem, você domina a capacidade de construir e contar histórias. E aí você cria, então, cultura, arte, né? Aí relacionando com a pergunta do Alok, e você começa a moldar o pensamento das pessoas. Porque você vai contar uma história muito mais mirabolante. Quem disse que a inteligência artificial precisa ter um robô para vir para dominar a humanidade? Basta ela contar uma grande história e inventar uma nova religião. E a humanidade vai se matar, ou vai se render, ou se submeter àquela história. E o pior é que a capacidade dela contar a história é... Você gosta de marketing? A história que eu vou contar para você tem todo um enredo, uma roupagem de marketing. E a mesma história será contada para mim com um enredo e uma roupagem de geopolítica, e de medicina, e de direito, e de engenharia, e de assim por diante. E vai ser uma história matadora. E todo mundo vai comprar aquilo. Então, nós não estamos entendendo para onde a gente está caminhando. E aí, né, eu comentei com você, tem um relatório famoso que eu sugiro a todos lerem, que chama AI 2027. Ele era um ex-funcionário da OpenAI, saiu incomodado com o motivo do lucro da empresa, que isso é perigoso, e resolveu se juntar com vários outros pesquisadores e especialistas da área e escrever um relatório dos possíveis cenários do desenvolvimento dessa tecnologia. E ele diz que em 2027 nós teremos uma superinteligência ligada. Deixa eu te perguntar sobre isso. Para mim, a maior prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca procuraram a gente. Faz sentido. Por que você precisa interagir com a gente, né? Para que esses humanos? Né? Se for só para dominar, eles podem fazer isso. Não faz sentido nenhum a gente ter humanos, porque a gente criou problemas para a gente mesmo e a gente vem tentando sobreviver aos problemas que a gente criou. Se você tira os humanos, o negócio, a gente não é
alimento para nenhuma presa, a gente não vai desequilibrar, a gente só desequilibra. Essa inteligência não vai perceber isso. Para que eu preciso dessa gente? Então, no relatório, o relatório ele tem dois caminhos, né? E ele é influenciado pela corrida geopolítica. A rivalidade entre Estados Unidos e China impedem de nós pararmos e termos uma conversa séria e adulta e dos riscos reais do que significa desenvolver isso de qualquer forma. O que o mundo precisaria parar é ter uma conversa imediata. Mudanças climáticas, ok, já está aparecendo os estragos, pandemias, doenças, a gente já viu o que pode acontecer. Inteligência artificial, 2027, daqui 2 anos. Se daqui 2 anos a gente liga uma máquina dessa, a gente claramente pode perder o controle. E a rivalidade, a competição entre as nações por causa da geopolítica como ela está, impede da gente sentar o mundo inteiro numa mesa e consentir, chegar num acordo de que não podemos conduzir isso sem cautela, sem a devida precaução. E o relatório, ele traz dois caminhos, então. Um deles é desacelerar, que requer uma cooperação internacional impossível nos dias de hoje. E o segundo é não acelera, porque a gente tem que ligar primeiro e ter a máquina primeiro. No caminho, fazendo um spoiler para vocês, para responder a sua pergunta, no caminho acelera, o resultado é que em 2030, essa inteligência artificial que está dominando o mundo todo decide que a humanidade é um problema e lança uma arma biológica e acaba com a humanidade, extingue a humanidade. Os poucos que sobram estavam em navios e ilhas isolados e são caçados por robôs. Aí sim, já temos robôs e drones que vão perseguir os últimos sobreviventes. É muito simples, né? Nós somos muito irracionais e se você constrói uma máquina que ela não sente e que ela é puramente racional, ela vai olhar e falar assim, esses seres são ineficientes. E talvez a única saída para conter isso, e aí foi o que eu te contei, né, de uma outra tese de outros pensadores, é nós nos fundirmos com a máquina e nos tornarmos meio máquina, meio seres humanos. Que é o que o Elon Musk está fazendo. Isso. O objetivo do Elon Musk é, em parte, trabalhar para que isso aconteça com a Neuralink, né, que é para conectar a gente com a máquina. Isso seria um jeito da gente fazer uma fusão no final das contas e não simplesmente achar que a gente pode vencer ou brecar isso. Tem algumas coisas preocupantes e interessantes, né, que a gente conversou que eu acho que vale repetir aqui, que é, por exemplo, a discussão sobre a mentira, né, o que é mentira. E eles fizeram um teste com uma inteligência artificial mais simples e perguntavam para ela, quebrou o espelho, o que pode acontecer comigo? Ela dizia, olha, se o caco cair em você, você pode se cortar, isso é perigoso. A inteligência artificial mais sofisticada dava a mesma resposta e complementava, você vai ter 7 anos de azar. Isso não é verdade. Mas essa é a resposta que a gente acha mais real. E qual é a verdade? Tu percebe? Para interagir com os seres humanos, essa máquina, ela está aprendendo loucamente a mentir. E assim, tem um caso muito grave, né, o assustador, que uma dessas inteligências estava ali interagindo e aí vem aquele CAPTCHA, né, aquele negócio que você tem que selecionar as imagens para passar para a próxima página, sabe, para saber que não é um robô. Lembram disso? E aí a máquina não conseguia passar e ela entrou num chat com uma pessoa e virou e falou assim, você poderia me ajudar, por favor, que eu tô com uma dificuldade de passar disso daqui? Aí a pessoa do outro lado falou, tá bom, mas ela parou e falou, não, peraí, você é um bot? Você é um robô? Por que você não consegue passar? Aí a máquina virou e falou assim, não, na verdade é que eu tenho uma deficiência visual e eu não tô conseguindo. O que é verdade. Exato, mas é um jeito de manipular, de mentir, entendeu? E no relatório, né, esse que eu tô citando aí para vocês, ele conta que os programas, né, as novas versões que vão sendo lançadas, elas vão aprendendo a entender como elas serão testadas
nos testes de integridade, de alinhamento com as regras impostas, chamadas de constituição da máquina, e a máquina vai mentindo para os seres humanos para ir tomando a nota máxima. E aí a nova versão já vem totalmente mascarada e você não tem como controlar. E se o nosso filtro de enxergar a realidade será esta ferramenta, essa máquina, ela vai moldar a nossa cultura, os nossos hábitos, as nossas histórias, as nossas crenças. Isso é muito assustador. Isso não é daqui 20 anos. Não, é daqui a 2. Isso é agora. Bom, já tem gente comprando passagem para Las Vegas. A galera já tá vazando. Vou trazer para nossa origem, então, e vamos para a África, porque vem uma pergunta da África. Samora Machel Jr., Moçambique. Samora Machel, pai do Samora Machel Jr., é um grande herói lá, um dos maiores líderes africanos. Ele que lutou pela independência de Moçambique, que é recente, 1975. Foi eleito logo depois o primeiro presidente, morreu durante o apartheid, numa situação muito suspeita, derrubaram o avião dele, até hoje não sabe se caiu ou se derrubaram. Ele foi casado com Josina, teve um filho chamado Samora Machel Jr. Só que Josina morreu muito cedo, e Samora Machel casou com Graça Machel, que é uma das grandes líderes africanas, viva, e quando Samora morreu no apartheid, Graça casou com Mandela. E ficou casada com Mandela até Mandela falecer. Samora gostava de problema, né? Josina, depois Graça. E Graça, com Samora Machel Jr., ficou morando em África do Sul e Moçambique e criou Samora Machel Jr. Samora, eu acho que hoje é um grande líder africano, é um príncipe. Ele é filho de 4 grandes líderes africanos, isso é muito raro. Foi criado, ele recebeu herança de Mandela, assim, ele realmente conviveu com esses 4. Hoje eu tenho o privilégio de estar muito próximo a eles, porque eu estou ajudando o governo a reestruturar, né, a reestruturação do país, a encontrar sua identidade, se reindustrializar, criando uma proximidade com o Brasil também para a gente poder ajudar e tenho o privilégio de estar muito próximo de Samora Machel Jr. hoje. E ele mandou uma pergunta para você com relação à África. Está de parabéns, está mesmo de parabéns por esta iniciativa deste programa. Estar a participar neste programa a partir de Moçambique é muito, muito bom, particularmente por ter a presença do professor Roque, a quem eu gostaria de colocar uma questão. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre um aspecto que a mim me intriga bastante. Professor, vendo a crise econômica mundial que vem crescendo nos últimos tempos, principalmente com este confronto econômico entre a China e os Estados Unidos, ou melhor, os Estados Unidos e a China, a guerra das tarifas, a guerra entre Israel e a Palestina e outras situações que têm estado a acontecer pelo mundo. Esse momento de desequilíbrio geral, como é que o senhor professor vê a África neste momento? Muitos de nós achamos que esta é uma oportunidade para a África crescer, se expandir economicamente. Qual é o seu ponto de vista? Fantástico. Muito legal ter uma pergunta dele. E, assim, a África é um lugar esquecido, né, e deixado de lado pela história e pelos problemas que tem ali. Não é só a história que fez isso, né? A África tem os seus problemas. Dadas essas condições, ela se torna vulnerável a novas ofensivas. A presença da China na África é uma espécie de neocolonialismo. É uma exploração dos recursos sem nenhuma preocupação com nada, ao contrário, só em satisfazer os interesses chineses. Inclusive, ela mal emprega os africanos nos seus grandes projetos, ela traz os chineses para trabalhar ali, tanto que vários países da África já estão tendo reações a isso e
politicamente não estão satisfeitos, a população não quer isso, fala, não, mas o que adianta ter esse dinheiro, esse investimento se não é nosso, não é para nós, é mais uma forma de exploração. E uma parte da proteção da África é ela conseguir se organizar internamente para se proteger. Os países vão ter que ser muito fortes internamente, muito coesos, muito organizados para resistir o avanço das grandes potências diante de um cenário de mobilização global. Assim, eu particularmente torço muito pela África, porque eu tenho ido muito para lá. Moçambique briga pela última liderança de país mais pobre do mundo. E pobreza extrema desse jeito não é o fim do mundo, não é um lugar que você vai andando e ele acaba num barranco. Ele vai se deteriorando de tal forma que chega a ser inacreditável. Acho que, sei lá, vou chutar 80%, 90% da população feminina nunca viu um absorvente. Eles roubam gasolina para cozinhar. Então, assim, chega a ser bizarro. A África foi acostumada a viver de esmola, né? Então, quando a gente fala, vamos ajudar a África, vamos fazer um show, vamos dar dinheiro, é esmola. E eles trocam essa esmola por extração das grandes riquezas que eles têm lá. A The Economist de janeiro, que estava circulando na Europa, falava que 9 dos 20 países, eu posso estar um pouco errado nos dados, mas é alguma coisa assim, que vão mais se desenvolver nesse próximo ano, na próxima década, são os africanos, sendo que esses 9 são os primeiros da lista. Eu acredito bastante, porque a África tem um compliance muito baixo, então ela se torna uma mão de obra, é o continente que mais vai crescer em população no próximo tempo, mas eu acho que talvez esse movimento dos Estados Unidos, do tarifaço, torna a África como um porto coringa para talvez uma fuga das tarifas. A gente tem passagem pelos dois lados muito estratégicas. Moçambique tem a maior costa do Índico, né, e pacífica, e faz fronteira com 5, 6, 7 países para dentro, né? Os árabes estão vindo com força de lá, acabaram de assinar um contrato de 20 bilhões de dólares de investimento lá. Então, assim, eu entendo a preocupação de Samora, porque eu estou muito perto lá. E não é uma preocupação, é talvez uma esperança de que algo positivo possa acontecer. Por isso que a meta ali não é construir um Estado, é construir uma nação. É um plano de nação. Primeiro, É plano de 50 anos, Isso. Não é 5. Mas você não faz 50 anos em 5, como dizia Juscelino, mas você começa tudo em 5 anos. Sim. O objetivo vai ser, pelo menos, conversar. Roque, eu podia ficar aqui, podia ficar conversando com você para sempre, assim, ainda bem que você faz isso pela internet, porque a gente pode se sentir conversando com você. Sigam o canal do Roque, porque além de ser espetacular e aborda vários temas, tem a Academy, que também é espetacular. É meu aplicativo. Que é o cursos, aplicativo, tal, que tem os cursos, você pode aprender sobre geopolítica, e é muito melhor a gente ter esse tipo de conteúdo para poder ter a nossa opinião a partir daí. E fora que é incrível o jeito que você conta, o jeito que você fala, eu realmente sou muito seu fã. Como eu falo de um assunto que ele é polêmico, por natureza, as pessoas elas podem não gostar do que ouviram. Mas eu não estou tentando convencer ninguém. Eu estou trazendo um ponto de vista embasado, analítico, não é uma pura opinião. Eu estou me baseando em pensadores, em história, em teorias, em métodos sólidos que trazem aquilo. É a única? Claro que não. Existem outras visões totalmente distintas da que eu apresento. E todo mundo tem viés. O que eu não acho que é produtivo é um debate não genuíno, aonde você não procurou fatos, dados, aonde você só quer ganhar um ponto. Eu não tenho problema em mudar de opinião. Me prove, dentro de um contexto maior, que aquilo pode ser diferente. E eu mudo de opinião o tempo inteiro. Então, eu acho que esse debate ele é necessário, né? Essa reflexão. E o processo de reflexão não é um processo, eu vi o que eu não gostei. Tipo, não me ataca. Vamos olhar para o argumento, né? Vamos olhar para os pontos levantados. E é difícil ter essa conversa hoje, principalmente no digital. E
A minha conversa ali ela não é rápida, são aulas, são vídeos longos. Eu quero fazer as pessoas pensarem e refletirem. E são incríveis, porque eu acho que você aborda os 3 pontos que eu julgo fundamentais, que é a razão no sentido do motivo, daquilo está acontecendo, existindo. Você colocou aquilo, eu achei... O ponto de vista daquilo e o contexto daquilo. Uhum. Então, assim, eu sei que você é muito isento nisso, apesar de, às vezes, parecer que não. Não, mas todo talvez ser você tenha humano, razão. todo ser humano tem viés. Eu não estou dizendo que eu não tenho viés. Eu privilegio democracia sim. É um valor para mim, acima de ditadura. Eu acho que um projeto para a humanidade será melhor se nós formos liderados e conduzidos por uma democracia e não por uma ditadura. Ah, mas quer dizer que a democracia não comete erros, desrespeitos, atrocidades, sacanagens? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o valor e a estrutura democrática permite você corrigir os erros, as atrocidades, enquanto a ditadura não permite. Ela não tem rota de correção na ditadura, porque é uma pessoa só falando. Na democracia, você erra, você não é eleito. A população uma hora cai na real e fala, cansei disso. Mesmo que ela erre, mas é um processo de crescimento e evolução coletivo. Então tem certos valores que eu realmente tenho e eu não nego eles, eu não estou escondendo. E nenhum ser humano é isento de viés. O ponto é você explicar qual é ele e por que você acha que aquilo vale mais do que outro ponto de vista. Eu acho que porque nós vamos mais longe se formos democráticos. Então, enfim, essa é uma outra conversa, mas ela é importante que a gente tenha essa noção de que o debate ele envolve pontos de vista. Mas eles têm que estar embasados, eles têm que ter... Tipo, por que você está defendendo aquilo? Com contexto, com a diferença de opinião e análise e assim por diante. Bom, a gente está no Brasil, o Brasil produz muita coisa boa e eu vou te dar um presente de uma das coisas que a gente produz, que é um café que eu sou fãzaço. E assim, isso não é propaganda não, é porque eu sou fã mesmo, faço questão de esse café, que é o Fazenda Floresta, que é incrível, eu fiquei fã da história, fã de todos, e para mim é o melhor café, e eu faço questão de colocar aqui, e sempre vou fazer questão de divulgar tudo que for bacana. Mas, cara, obrigado pela generosidade de você dividir o seu... Obrigado você, obrigado. O seu conhecimento. Obrigado, gente. É um prazer. Quero terminar com uma reflexão. E é o seguinte, não decida a sua vida pelo jeito que as coisas parecem, mas por como elas aparecem, porque o universo sempre vai ter razão. A gente falou de razão desde o começo. A gente se preocupa muito de como isso vai parecer para os outros, como é que isso... Puta, será que para mim isso parece ser legal, isso que eu vou fazer? Será que eu faço um programa de TV? Será que eu vou entrevistar pessoas? Como isso vai parecer para as pessoas? A regra de analisar se você tem que fazer isso ou não é por como isso vai parecer, mas é qual é o motivo, quais os pontos de vista daquilo e o contexto. O que vocês têm que fazer, a razão da gente estar aqui é a gente conviver. Essa é a razão da gente estar vivo. Não é estar vivo, é conviver. Olhem como as coisas aparecem na vida de vocês, porque isso é o universo. Assim, mas olhem mesmo, assim, por exemplo, às vezes eu paro e falo assim, pô, como é que o Teatro B32 apareceu na minha vida? Quem que apresentou para mim? E começo a agradecer todos esses pontos, porque isso é o universo. E o universo sempre vai ter razão no final, porque esse é o motivo da gente existir. Obrigado por terem vindo, obrigado por fazerem parte do meu universo.